Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Érica Copello e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês de como foi a organização e estruturação do nosso paper. Minha equipe é composta por Eliana Alves, Heron Alves e eu, Érica Copello. Nossa tutora é Ângela Mendes e a disciplina da qual faz parte esse trabalho é Seminário Interdisciplinar A Contabilidade nos Negócios Empresariais. O tema por nós estudado foi o mercado de capitais na dinâmica social, possibilidades reais de investimento. Então, a nossa discussão maior foi sobre o mercado de capitais e como funciona a dinâmica, quem pode investir e como se pode investir nesse mercado. Nós fizemos um estudo básico, pesquisamos referências teóricas, fizemos a entrevista e com base nisso nós levantamos alguns dados que vamos passar para vocês. Então, primeiro a gente precisa saber o que é o mercado de capitais. O mercado de capitais, ele é um ambiente que permite que haja transações, transferências de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. O que significa isso? A transferência de recurso financeiro entre pessoas com dinheiro extra, digamos assim, para gastar e que querem fazer um financiamento, entre empresas que precisam desse dinheiro para financiar seus projetos, manter suas empresas, prestar seus serviços e produzir ainda mais produtos. A captação desses recursos ela pode acontecer de três formas. Os empréstimos, que nós já conhecemos, os empréstimos comuns que acontecem com os bancos e que são os mais caros, porque eles dependem de uma instituição financeira para fazer essa intermediação. Então, é o processo mais caro, mas ainda assim o mais procurado. Tem também o reinvestimento de lucro. O que é isso? É a redistribuição do lucro entre os sócios de uma empresa, que faz com que eles possam investir novamente esse dinheiro em novos projetos de uma determinada empresa. E a venda de títulos na compra de ações e debêntures, que foi esse um dos focos principais da nossa pesquisa, principalmente o mercado de ações. Nós demos uma pesquisada sobre isso. Esses dois últimos, a compra de ações e os debêntures, eles são chamados de valores mobiliários. Para que tudo isso tenha liquidez, esses valores mobiliários, eles tenham liquidez, existe o mercado de capitais, né? E para que esse mercado funcione da forma correta e organizada, eficiente, é necessário algumas instituições financeiras. O mercado de capitais ele não existe se não houver instituições financeiras que o fomente e o mantenha, que faça a organização estrutural, né, de todas as relações que existem. Então, uma dessas instituições é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é como se fosse um mercado público. E nesse mercado público, fazendo assim uma analogia, são negociados todos os valores mobiliários. E dentro desse grande mercado, que a gente pode dizer que é a Bolsa de Valores, existem várias corretoras. E cada uma delas vende seus produtos. Cabe ao investidor identificar qual é a melhor para fazer os seus investimentos. E para que toda essa estrutura funcione, existe ainda uma organização que faz a fiscalização de todas essas negociações, que é uma organização governamental, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para que tudo aconteça de uma forma ética e
organizada. Então, para fechar a questão do mercado de capitais, o que ele vem a ser, de uma forma bem simples, o mercado de capitais é o ambiente onde são negociados os valores mobiliários. E no nosso artigo a gente quis identificar quem são os indivíduos, quem são as instituições que podem ou não participar dessas transações, dessa compra e venda desses valores mobiliários. De acordo com as nossas pesquisas, esse é um mercado que vem crescendo e abrindo espaço para pequenos investidores. Antes, quando nós ouvimos falar sobre bolsa de valores, ações, era possível pensar apenas em grandes empresas investindo altos valores. Hoje isso tem mudado bastante. Pequenos investidores, pessoas físicas, por exemplo, já podem fazer investimentos, mesmo que pequenos. E as empresas que fazem parte, que vendem essas ações, não são apenas aquelas multinacionais que trabalham com commodities. Hoje, empresas menores, elas já fazem, já participam dessa alocação de recursos para si, vendendo ações, né? Vendendo parte do seu capital. Tem um dado interessante que nós conseguimos identificar na pesquisa, que a Bolsa de Valores aqui no Brasil, hoje ela já atinge mais de 1,5 milhão de investidores pessoas físicas. Um número que cresceu muito em 2 anos, de 2018 para cá. Em 2018 eram apenas 800 mil investidores pessoa física. Hoje já chega a mais de 1 milhão e 500 mil. Então, isso mostra um amadurecimento desse mercado, né? Uma abertura maior desse mercado. Nossa pesquisa, ela correu através de um questionário fechado que nós fizemos com 50 pessoas, responderam perguntas objetivas. E desses 50 entrevistados, nós conseguimos levantar os seguintes dados. 50 sujeitos participantes, né, desses 50 sujeitos, 10% afirmam conhecer o mercado de capitais e fazer algum tipo de investimento, né? 40% afirmam já ter lido sobre o tema, demonstram ter interesse em conhecer um pouco mais, mas nunca fizeram nenhum investimento. 30% afirmam conhecer superficialmente e consideram que esse é um ramo no qual pode entrar apenas empresas, e os outros 20% não conhecem o tema, nunca ouviram falar sobre o tema. Dos investidores que foram entrevistados, que são aqueles 10%, 100% deles consideram um negócio que é rentável e promissor, com uma ressalva: se o investidor tiver conhecimento sobre o tema e fizer a escolha adequada de uma corretora para trabalhar para ele, né? Se ele tiver uma assessoria adequada, porque é muito importante ter conhecimento sobre o tema, conhecer um pouco sobre o mercado de capitais, sobre contabilidade, como funciona o sistema financeiro em si. Precisa ter um conhecimento básico sobre isso. Então, é um negócio rentável, promissor, mas eles afirmam ainda que há pouca informação, né, sobre como se dá, e que por isso muita gente ainda não conhece. Outro levantamento que nós fizemos foi que, com a queda dos juros, investimentos que eram comuns para o brasileiro, eram tradicionais na rotina do brasileiro que poupa o dinheiro, como a poupança e o tesouro direto, eles estão deixando de fazer parte dessa rotina de poupar dinheiro, de guardar dinheiro, né? E as pessoas estão transferindo
para outros investimentos, porque com os juros baixos, quase que hoje em dia se paga para manter o dinheiro ali no banco, mesmo sendo poupança. E aí nós citamos no texto uma fala de Nath Arcuri, que é uma assessora financeira bem conhecida na mídia hoje em dia. Ela diz que poupar, guardar e investir são termos totalmente diferentes. E que se esse dinheiro poupado ele for apenas guardado e não for investido, você não está lucrando, você perde a finalidade, né, de fazer com que seu dinheiro cresça. Ela diz que o dinheiro, você precisa aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, fazer com que o dinheiro que você ganha se multiplique. E é a partir de muito conhecimento que você faz isso. E ela diz que o mercado de capitais tem se aberto para os pequenos investidores terem bons lucros, né, e passarem a ter uma renda maior. Vai fazer com que esse dinheiro ele se multiplique mesmo. Mas é necessário informação, conhecimento, ter uma boa assessoria para que isso tudo aconteça. Então, esse foi um pouquinho do nosso trabalho, é um tema que para nós foi bastante instigante. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais, conhecer, já que existe a possibilidade de fazer pequenos investimentos. Eu acho que é válido a gente estudar, quem sabe não tem aí alguém na turma que se torne de um pequeno investidor para um grande investidor, não é? Então o tema é válido, existem muitas leituras fáceis de serem lidas, de serem interpretadas. Então, vale a pena procurar conhecer um pouco mais sobre o tema. Eu espero que vocês... Boa noite, me chamo Eliana Alves. Minha equipe é composta por Érica Copello e Eron Alves. O nosso tema escolhido foi o mercado de capitais na dinâmica social, possibilidades de investimento. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o mercado de capitais. É um assunto bem pouco conhecido, né? Não se vê muito falar, mas acho que todo mundo já ouviu falar sobre ações e bolsas de valores, que tem a ver com isso. Né? Muitas pessoas têm vontade de conhecer o mercado de capitais e com ele aprender a investir, né? Mas pode parecer complicado às vezes. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de investimento. Basta que ela saiba um pouco sobre o sistema financeiro. É primordial compreender que na economia todos tomam decisões de consumir e investir ao mesmo tempo. No sistema financeiro, temos poupadores, que são aqueles que produzem mais do que consomem, e os tomadores, que são ao contrário, consomem mais do que produzem. E através do sistema financeiro que se faz essas transações. Esse tipo de sistema é composto por 4 grandes mercados, que é o mercado monetário, mercado de câmbio, mercado de crédito e mercado de capitais. No mercado monetário, são feitas as transferências de curto prazo entre as próprias instituições financeiras e o Banco Central. No mercado de câmbio, são negociadas moedas estrangeiras por reais. No mercado de crédito, quando uma pessoa física ou jurídica usa o benefício do cheque especial ou faz um financiamento. E por último, temos o mercado de capitais. É nele que funcionam as bolsas de valores, também corretoras e outras instituições. Os principais títulos negociados são as ações ou debêntures, convertidas em ações. As ações representam parcela do capital social, quer dizer que quem compra uma ação se torna sócio da empresa. E por fim, as debêntures, que representam títulos das dívidas dessas mesmas empresas, né? E a negociação desses títulos permite a circulação de dinheiro e promove o desenvolvimento da economia,
né? Quando uma empresa vende essas ações, esse dinheiro volta para a empresa e com isso faz com que ela faça mais investimento dentro da empresa e assim faz com que ela cresça ainda mais.